Fala pessoal, tudo bem? Bom, essa semana a gente começou uma discussão no Twitter que acabou evoluindo para uma discussão no Instagram, enfim, sobre exercícios clínicos em pacientes críticos, né? Tudo começou com questionamento em neonatologia, né? Em pediatria e neonatologia, de uma colega, da Daniela. Ela questionou o que era usado para delimitar se o paciente ia ser atendido uma, duas ou três vezes. E aí eu fiz um comentário que em adultos nós temos o mesmo problema. Qual que é a minha complexidade, ou seja, o que, que eu uso para determinar quantas vezes eu vou ver esse paciente por dia? Uma, duas ou três vezes ou quatro vezes. E se eu for ver duas vezes ou três vezes, o que, que eu faço com esse paciente? Porque muitas vezes é um paciente crítico que está em fase de catabolismo e eu estou lá estimulando ele sem um aporte nutricional adequado, enfim. A questão é, a complexidade de atendimento ela não é só escolhida pela questão motora, mas sim pelo quadro em geral, pelo diagnóstico do fisioterapeuta em geral. Então, o paciente que é visto três vezes, não necessariamente ele precisa estar fazendo exercícios clínicos três vezes. E aí eu fiz uma postagem falando de uma associação com a academia, que eu vou reproduzir aqui no YouTube para vocês. Então, por exemplo, vamos supor que hoje eu vou treinar perna na academia e vamos transportar isso para o meu paciente na UTI. Eu vou treinar perna com ele também, anterior e posterior de coxa. E eu pego um exercício, por exemplo, né? E aí, primeira coisa, eu tenho que determinar quantos exercícios eu vou fazer para a parte anterior da coxa e para a parte posterior, porque eu preciso determinar o meu volume de treinamento, a quantidade de treinamento. E aí eu preciso pensar em várias coisas. Quem é esse meu paciente? Qual a idade dele? Quanto tempo de internação? Qual a doença de base? Qual o aporte nutricional ele está tendo? Ele está com 1,5 a 2 gramas de proteína por quilograma de peso? Ele tem aporte de carboidrato adequado, gorduras? Os macronutrientes deles estão adequados para aquele momento? Porque eu vou estimular. E se eu vou estimular a musculatura, eu vou gerar um processo de lesão, micro lesões nessa musculatura, liberação de miocina e tudo mais, e eu preciso recuperar esse músculo depois. E como que eu recupero esse músculo? Com dieta adequada, né? Comendo proteínas, carboidratos, gorduras, macro e micronutrientes, fazendo repouso dessa musculatura. E eu preciso pensar, esse meu paciente tem um aporte adequado para fazer exercício naquele momento? E aí vamos supor, é um paciente com DPOC, um senhorzinho, um Gold 3. Eu escolhi que eu vou fazer apenas 4 séries de 12 a 15 repetições para anterior de coxa. Eu vou usar um leg press. Eu tenho uma cama adaptada como leg press, um exemplo. Qual que é o peso que eu vou utilizar para fazer essas séries? Qual que é o tempo de descanso que esse meu paciente vai precisar? De 30 segundos a 3 minutos de descanso entre as séries. Eu preciso determinar. Gente, vocês não vão ter essa resposta. Ah, esse aqui é 30, esse aqui é 40. Não. Vocês vão perguntando pro paciente como ele se sente. Vamos lá, já descansou? Como está a sua escala de Borg agora? Aí você faz uma comparação do Borg durante o exercício, o Borg no repouso, enfim. É isso, a gente tem que parar para pensar. Nós somos professores, nós somos profissionais graduados. Então eu estimulo que eu vou fazer, eu estipulo que eu vou fazer 3 séries de 12 a 15 repetições para ele nesse exercício. Vamos supor que a carga é 10 quilos e eu vou dar 1 minuto de intervalo entre cada série. E aí eu preciso fazer um movimento adequado, seja um movimento em fase concêntrica e excêntrica adequado. Posso utilizar de um movimento de explosão na fase concêntrica e a fase excêntrica, que é a negativa, uma volta mais lentificada para que eu recrute mais fibras e eu consiga atingir melhor o meu objetivo, que é o recrutamento de fibra, aumento de força e até estímulo aí para essa fibra crescer. Ao mesmo tempo, eu tenho que compensar o movimento porque ele faça um movimento adequado. Por ser um movimento de cadeira, como se fosse um leg press, né, na cama, é uma cadeia cinética fechada. Então vai trabalhar glúteo, vai trabalhar quadríceps, adutor, abdutor de coxa. Até posterior de coxa, alguns estudos mostram que você tem um pequeno recrutamento dessa musculatura. Então é um exercício que vai determinar que várias musculaturas se contraiam. Então eu preciso adequar e corrigir esse movimento. Não queira que esse paciente, na primeira vez que for executar, já faça tudo certo. Então, coloque, vamos supor que 10 quilos é pouco para ele, vamos supor que é pouco. Põe uma carga baixa mesmo, mostre o exercício, faça com que ele realize o exercício, faça adequadamente esse exercício para que depois você comece a colocar mais intensidade. E aí, gente,
é fazer o treinamento, é estipular como esse paciente vai respondendo durante o exercício. É igual na academia. Lá na academia você não põe o peso, não faz o exercício até a sua fadiga, depois você para, você vai e repete sua série, depois você para e repete, é a mesma coisa. Claro que para o paciente você vai levar outras coisas em consideração. Qual que é a doença de base, qual que é o estado hemodinâmico desse paciente agora, o estado respiratório, se ele está ou não com aporte nutricional adequado, se ele suplementa ou não dentro do hospital, se esse paciente, neste momento, tem uma fraqueza que precisa ser explorada, que precisa ser melhorada, ser otimizada essa musculatura, se ele tem sarcopenia, se ele tem osteopenia, enfim, se ele tem distúrbio do perfil hormonal, porque pacientes críticos, DPOC, por exemplo, por conta da hipoxemia muito constante em alguns níveis de doença, como grave e gravíssimo, eles têm alterações de testosterona, por exemplo, que pode influenciar no ganho de massa magra, né? Então ele não vai ganhar tanta massa magra, vai perder essa massa magra, vai ganhar um pouco mais de gordura. É um paciente que muitas vezes não come adequadamente, porque é um paciente hiperinflamado, e essa inflamação que ele sofre faz com que ele não tenha fome, isso já foi provado. Então, são inúmeras coisas que você precisa avaliar para adaptar o seu treinamento e o seu exercício. Então é simples, gente. Quando eu vou pensar em exercício clínico, eu tenho que pensar o seguinte, como eu já falei, no estado do paciente. Então, estado do paciente, intensidade do exercício, volume do exercício, tempo de exercício, descanso, tipo do exercício, dependendo do que eu for fazer, né? Muscular, aeróbico, enfim. E descanso. E nunca esquecer que tem que progredir carga. É igual na academia. Você vai também descansar igual na academia. E aí, gente, ver como esse paciente responde ao longo da sua terapia, ao longo dos dias da internação. Avalie pré e pós para você ver se ele está ganhando massa muscular. Faça avaliação de circunferência, faça avaliação de força, seja manual, com algum aparelho, não importa, da forma que você conseguir. Mas faça a quantificação para que você consiga depois mostrar os resultados. Nós precisamos parar com essa ideia de fazer exercício respiratório, 3 de 10, levanta o braço, puxa o ar. Não é isso que o paciente precisa. O paciente muitas vezes precisa ser otimizado. Você precisa entender o que ele precisa, o que é importante para ele. É a força, então vamos trabalhar a força. É a resistência, vamos trabalhar a resistência. É o equilíbrio, esse paciente tem muita queda, vamos trabalhar força para melhorar o equilíbrio. Porque a sarcopenia está totalmente relacionada com quedas. Então a gente precisa saber o que a gente quer. Não adianta ir para o hospital, mexer no ventilador, aspirar todo mundo, fazer exercício respiratório e deixar o principal, que é o fisioterapeuta que tem que dominar, que é a prescrição clínica de exercício, tá? Então esse vídeo aqui foi só um exemplo rápido para a gente repensar, refletir o que a gente precisa fazer, tá? Se você quer entender um pouquinho de dieta no paciente, claro, você não é nutricionista, vai lá nas diretrizes da Braspen e dá uma olhadinha, lá tem tudo... tudo bem escrito para você olhar. Você não consegue prescrever exercício, tem dificuldade com movimentos, né, com biomecânica, dá uma revisada, porque você precisa saber prescrever exercício. Se você tem dificuldade, por exemplo, para entender o que é um exercício muscular, o que é um exercício de resistência, como que eu prescrevo, o que é intensidade, o que é volume, busca na literatura para se atualizar. Como que você vai trabalhar a intensidade? Intensidade é simples, é massa vezes velocidade. Você pode alterar um dos dois e você consegue melhorar a intensidade do treino. O que é o volume de treino? Tipo, tudo isso a gente precisa estar dominando. Senão a gente não consegue chegar a lugar nenhum e não entrega para o paciente o que ele precisa. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.